Graça e paz, bom demais estar aqui, bom demais ver algumas pessoas chegando de novo, né? Casa do papai cheia e a gente aqui para adorá-lo e louvá-lo. E eu vou começar contando e fazendo a minha pregação, contando uma historinha para vocês, algo que aconteceu na nossa vida. Alguns de vocês já conhecem, alguns de vocês até já leram no livro, mas é importante que você relembre, para que você possa entender o texto dentro do contexto. Por que eu tenho que começar com essa história? Nós nos convertemos, e nessa época, dessa história que você vai estar ouvindo, só para você saber, a Rebeca tinha 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, para ser exato. O Caio tinha 1 ano de convertido, o Caio pai, né? E o que acontecia? Nós estávamos morando em Guararema, que fica aqui perto de São Paulo. Nós, ali naquele local, estava uma coisa simplesmente deliciosa, todo mundo convertido, Thalita dormindo maravilhosamente bem, todo mundo feliz. E a Rebequinha, na hora dela dormir, todos os dias, fosse o horário que fosse, ela começava a chorar e eu tinha que ficar de dedo dado ali com ela, segurando o meu dedinho, e ela falava, canta Iuia, mamãe. E eu cantava Iuia 1, 2, 10, e aquela Iuia, e ela não dormia, e depois eu tinha que levá-la para o meu quarto, porque ela não queria dormir. E eu não estava aguentando mais, eu estava bem cansada, estava começando a me recuperar. E aí um dia eu orei muito, mas eu orei demais e falei, Senhor, eu vou levá-la no pediatra, e aquilo que ele falar eu vou tomar como a tua palavra, e o Senhor vai fazer alguma coisa para ela voltar a dormir. E aí fui para o médico, e orando e confiando que Deus ia falar comigo. Quando eu chego lá, conto a história para o médico, ele vira para mim e fala assim, deixa chorar, fecha a porta e vai embora. Eu falei, Deus, o Senhor tem certeza que era isso que eu precisava ouvir? Como eu morava nessa época numa casa térrea, o que eu fiz? Eu coloquei a Rebeca no berço, à tarde, ela já começou a chorar, eu saí, fechei a porta, mas eu deixei a janela aberta um pouquinho, para eu ficar de olho, para ver o que estava acontecendo. Porque eu queria ver qual seria a solução de Deus com relação a isso, né? Dei a volta correndo na casa, fui lá na janela, e ela chorando, de repente ela muda. E fez a seguinte cena, pôs a mão na grade, ela tinha 1 ano e 5 meses, e fez isso na grade, e desceu do berço. Desceu do berço, foi para a porta e ficou batendo. Mamãe, mamãe, mamãe. Não preciso dizer que eu saí correndo, abri a porta e falei, esse médico está errado, não vou fazer nada, vamos cantar aleluia, vamos lá. E comecei a cantar aleluia com a Rebeca. Passado alguns dias, nós fizemos um culto, eu estou em fevereiro, nós fizemos um culto, ano 82. E nesse culto veio Dona Benigna e veio Silvia de Belo Horizonte, que foi a família que nos levou até Jesus, para que estivesse conosco. E ali nós fizemos um culto de ação de graças, de agradecimento a Deus, porque Deus tinha restaurado o meu casamento, tinha curado a minha filha, nós estávamos num paraíso, aquilo era tão, tão, tão bom, e nós fizemos esse culto. E aí o Caio resolveu, no dia seguinte, depois do culto, claro, isso foi o culto na sexta, no sábado, ele resolveu que nós iríamos para o sítio. Nós morávamos em Guararema, o nosso sítio ficava em Biritiba Mirim, que era do lado de Mogi das Cruzes, então, vamos para o sítio, todo mundo, não cabe num carro só, vai num carro, Caio, Lamartine e Cainho. No outro carro, que sou eu com a mulherada, Raquel, guiando, Dona Benigna, Silvia, Thalita e a babada Rebeca. E o que acontece? Vamos embora de casa e, antes de sair, a Silvia estava dormindo no quarto da Rebeca. Eu falo, Silvia, ela está dormindo, entra comigo, vamos pegar a mala sem fazer barulho. Fomos lá, pegamos a mala sem fazer barulho, graças a Deus eu não fechei a porta, e fomos embora. Andamos 1 hora para chegar até o sítio de carro, o Caio tinha ido na frente. Quando eu chego, nossa casa tinha uns degrauzinhos, e ali uma varandinha do lado de fora da casa, lá no sítio. Ele olha para mim e fala, cadê a Rebeca? Eu esqueci.
Você lembra o filme Esqueceram de Mim? Foi muito antes do filme, mas muito antes. Mas o que era louco, gente, era o que eu sentia, a paz que eu tinha. Eu olhava, a dona Benigna ficou apavorada. Sílvia, foi a conta do Caio descer a escada. Enquanto ele desceu aquela escada, ele olhou para mim e falou: se acontecer alguma coisa com ela, eu te mato. Amor de Jesus, né? O crente, que é uma coisa boa. Mas, tadinho, ele só tinha 1 ano, tá? Vamos entender, só 1 ano. Ele entrou no carro, foi a conta do Lamartine abrir a porta, entrar do lado, e os dois saíram babando. Mas foram voando para casa para voltar. E a esperança, como tinha outra moça em casa, é que a moça tivesse lá para pegar e ficar com a Rebeca. Então, mas não ficou, né? E aí, o que aconteceu? Eu não sabia qual era a história, eu só sabia que eu mostrava para a dona Benigna e para a Sílvia, passeava nos lagos, ele tinha feito 3 laguinhos, eu mostrava a bananeira e eu falava: essa história não é comigo. Uma paz, uma tranquilidade. Daí a pouco, deve ter demorado 1h30, chega Caio Lamartine e a Rebequinha no colo dele, do Lamartine. O rosto da Rebeca brilhava tanto, 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 que eu falava: nossa, é isso que fazia com Moisés. O rosto dele brilhava, por isso que o rosto dela brilha desse jeito. Eu não sabia se alguém estava vendo, mas eu via o brilho no rosto da Rebeca. Bom, está tudo bem. Rebequinha, o Caio chega para contar o que aconteceu. Rebeca, porque o médico tinha dito: deixa chorar, acordou, não viu ninguém, desceu do berço. Foi para o quarto do irmão dela, pegou um radinho de pilha, acho que vocês nem sabem mais o que é esse, pequenininho, sentou na porta da lavanderia e ficou desmontando o rádio, tirando pecinha, abrindo, mexendo. Quando o Caio entrou na casa, ele entrou pela porta já do fundo da lavanderia, ele encontrou a Rebequinha sentada, e ela olhou para ele brincando: oi, papai. Sem choro, sem nada. Eles voltam, nós vamos passar o resto daquele dia no sítio, e quando chega a noite, nós fomos orar. E aí começa a história mais louca, e por que eu estou trazendo contando para vocês de novo essa história. Estamos orando à noite, e Deus, usando uma profeta, fala assim: filho meu, o diabo, teu inimigo, se apresentou a mim. E ele disse: ele a ama mais do que a ti. E eu disse: toca. Naquela hora, enquanto você estava saindo, e você fez a oração, entregando a sua filha na minha mão, e disse para mim: antes de ser minha, ela é tua, cuida para mim. Naquela hora eu enviei os meus anjos, e eles ficaram brincando com a tua filha até chegar. Ele falou coisas lindas sobre nós, sobre o que aconteceria, mas de repente ele também falou essa seguinte frase: quando tu estiveres muito longe deste local, daqui, eu ainda estarei aqui cuidando deste local. Acabou a profecia, a Serzinha aqui vira e fala assim, toda rindo: para Deus falar muito longe daqui, deve ser para lá de Bagdá, né? Isso foi em fevereiro. Em julho, nós estávamos mudando para o Iraque, 215 quilômetros para lá de Bagdá. Loucura. E agora vamos entrar, então, na nossa pregação. Esse é o ponto. Essa é a história. O Caio foi acusado diante de Deus. E Deus sabia o que estava no coração do Caio. Aquilo não era uma tentação, porque ele não tinha uma idolatria pela filha. Mas o diabo não sabia. O que o diabo via? O diabo via o Caio brincando com a Rebeca como ele nunca brincou com os outros 2 filhos. Então, naquele momento, nós aprendemos uma lição do que vem a ser acusação do diabo, o que vem a ser tentação e o que vem a ser aprovação. E isso, queridos, eu e você passamos
constantemente. Olha o que diz a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 13 até o 15. Ele diz assim, olha: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que o diabo tinha diante dele era o Caio curtindo de uma maneira fora do normal. Não era uma idolatria, mas ele não sabia o que estava no coração. Mas ele pôde chegar diante de Deus e falar, ele a ama mais do que a ti. Mas Deus, conhecendo o coração do Caio, ele também podia falar, toca, porque tinha lição, tinha ensinamento, tinha aprendizado, para que a gente pudesse logo, olha gente, nós estamos falando de momentos no primeiro ano da nossa conversão, e nós precisaríamos aprender aquela lição e também poder passar para vocês, já que nós nunca nem pensamos na possibilidade, na época e nem depois daquela da gente virar pastor. A pergunta é, o Caio amaria mais a bênção de Deus ou o abençoador? O que estava em primeiro lugar? O que viria? Tudo bem, uma tentativa de recuperar o tempo perdido. Ele era engenheiro, vocês sabem da história. Na época, ele só fazia estrada, a gente mudava demais da conta. Obra tinha prazo, uma quantidade enorme de gente, era muito dinheiro envolvido. Tinha problema um atrás do outro. Caio saía de casa antes das 6 para chegar na obra às 7. Às vezes, ele voltava para casa 9, 10 horas da noite. E isso foi a vida dele inteira, até a conversão, até a gente mudar para Guararema. Porque aí era outra história, aí já ele começou a chegar mais cedo, ele conseguia curtir a gente, estar lá conosco, isso foi muito, 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 muito bom. Aí a pergunta vem, afinal, o que estava acontecendo? Era uma acusação? Aquilo lá era uma tentação? Aquilo lá era uma provação? O que era a história? Nós sabemos que o diabo é o acusador. Nós sabemos que ele também é aquele que tenta, aquele que fica instigando. Ele vê alguma coisa no nosso coração, sabe que a gente quer, ele vai criando situação para que você caia nessa história, nessa cilada. E aí, nós temos a certeza de que o diabo tenta, mas que Deus prova. O diabo acusa, né? Ele tenta, ele seduz, tudo isso usando engano. Mas não Deus. Deus, por outro lado, quer te fazer e me fazer crescer na graça, no conhecimento dEle, quer nos fazer amadurecer, quer nos fazer caminhar com fé, na certeza do cuidado dEle para a nossa vida. Então, vai confiar, será que o Caio realmente confiaria que Deus podia cuidar da Rebeca numa situação tão louca como essa? Será que ele pode dar conta, você pode confiar naquilo que você está passando hoje? Será que Deus tem condição, Ele é poderoso para passar tudo isso mesmo? Os nossos desejos, eles pode ou não, de repente não é isso, se tornar uma cobiça. Você pode desejar uma coisa e aquilo não fazer mal, não ser nada ruim, mas ela pode ser uma cobiça, ela pode estar te seduzindo, te enganando. Se nós cairmos, o diabo vence a história. Mas se nós nos mantivermos por amor a Deus, em obediência à palavra, nós vamos sair dessa situação fortalecido. Nós vamos sair cada vez mais confiantes nesse amor. Nós vamos sair com discernimento, na certeza que Deus tem cuidado de nós. E não pense que é só o Caio que é acusado, você também é acusado diante de Deus. Você é acusado, tentado e também é provado. A pergunta aí vai ver, nós temos que ver se nós vamos ser aprovados. Como nós estamos reagindo, né? Quando ele se apresentou diante de Deus, ele fez isso com quem, queridos? Com Jó. Só que no caso de Jó, ele não acusou só Jó. Ele acusou Jó, também você dá tudo para ele. Ele acusou Jó e acusou a Deus. Ele acusou os dois, como se fosse assim, olha, eu vou traduzir, fazer uma leitura, uma interpretação, tá? A Bíblia segundo a Raquel dessa história. Também, você dá tudo para Jó, cerca ele só com bênção, né?
Ele é muito abençoado. Ele é muito abençoado, mas olha, ele só te segue porque você dá as coisas para ele. Se você parar de dar, você vai ver como ele vai desanimar, ele vai enfraquecer, ele vai te largar, ele vai inclusive até blasfemar. Tira tudo dele. Tira tudo dele, você vai ver que o Jó é um baita de um interesseiro. Ele só está com você porque você dá as coisas para ele. Qual a palavra que Deus diz? Toca. Não foi isso que aconteceu? Pode, pôs limite, mas toca. Sabe, Satanás não é onisciente, ele não sabe o que está no seu coração e no meu, mas ele vê as circunstâncias e de todo jeito ele tenta fazer você cair, ele tenta fazer você desistir, ele tenta fazer você desanimar. E vocês conhecem a história do livro de Jó, vocês sabem que no final ele foi muito, muito, muito mais abençoado, porque ele perseverou. Há um outro homem na Bíblia também que foi muito, muito provado. Esse homem se chama Abrão. Abrão se revelou, Deus se revelou a Abrão, foi buscá-lo, e ele disse, quando você está lendo Gênesis, capítulo 17, o versículo 4 e 5, ele fala assim, olha, quanto a mim, Deus falando, esta é a aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abrão creu, mas você também conhece a história que ele tentou ajudar Deus. Ele aceitou a sugestão de Sara, que na época era Sarai, e foi dormir com a empregada dela, com a serva dela, e aí teve um filho chamado Ismael. A promessa estava demorando demais, e Abraão resolveu agir para poder ajudar Deus. E muitos de nós fazemos isso também. Muitos de nós, porque não está chegando aquilo que nós estamos orando, que nós estamos pedindo, muitos de nós, por causa do cansaço que nós estamos nessa época de pandemia, as nossas lutas, a escassez que estamos passando, as enfermidades, as perdas, muitos de nós também tentamos ajudar Deus. Isso acontece na tua vida, na minha vida, porque nós ficamos sem paciência e querendo apressar a resposta de Deus, como se Deus precisasse de nós, da nossa influência, interferência, né? E aí você sabe muito bem que o Abrão agiu errado. Mas nós temos um personagem na Bíblia que não age errado. Quero falar com você um pouquinho sobre o rei Davi. Davi foi ungido como rei quando ele era jovem. Ele era jovem, ele já sabia, ele era um pastorzinho, mas ele já sabia que ele seria rei de Israel. Com o passar do tempo, nós vemos o rei Saul, ficando com ciúmes e inveja de Davi de uma maneira terrível. Todo mundo sabia que Davi tinha sido escolhido por Deus para poder ser o rei, e a unção já tinha inclusive saído de Saul e agora estava sobre Davi. E várias vezes Saul tentou matar Davi. A raiva dele era tanta, mas enquanto havia perseguição, enquanto havia luta, enquanto havia escassez, Davi estava se amadurecendo, crescendo, se fortalecendo, aprendendo a fugir, aprendendo a guerrear, ganhando fama diante daqueles homens que se tornariam depois os seus guerreiros, os seus valentes, ganhando inclusive a aprovação do próprio povo de Israel. Isso era o que estava por trás do texto e contexto que Deus estava fazendo, enquanto estava tendo aquela perseguição. Sabe, queridos, muitas pessoas, nessa hora de dor, nessa hora de espera, ou até mesmo na hora do não de Deus, as pessoas saem da igreja, as pessoas abandonam a Deus, as pessoas falam, não brinco mais, porque não estão entendendo o plano de Deus, porque não estão entendendo a demora, e aí vão surgindo tantos questionamentos, e os questionamentos são mais ou menos o mesmo. Por que Deus deixou acontecer isso? Por que isso aconteceu comigo? Né? Por que Ele levou? Por que Ele não fez? Por que Deus não impediu? São perguntas, questionamentos, que nós queremos, pela razão, entender o porquê, mas Deus não tem nenhuma obrigação de trazer para nós a resposta do porquê que Ele fez isso.
Mal sabe nós e as pessoas que estão passando por isso, que se nós permanecêssemos, se nós nos aquietássemos nesta hora, se nós ficássemos quietinhos, neste momento, Deus poderia agir e honrar cada um de nós muito. Davi teve a possibilidade de matar o rei Saul várias vezes, mas ele não fez. A palavra que ele dizia era: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Era a palavra dele. Depois que Saul se matou, o que aconteceu? O povo foi atrás de Davi para constituir Davi como rei. Naquele momento, a demora para chegar à bênção não se tornou para ele uma tentação. Não se tornou para ele uma luta. Ele se aquietou e esperou. Sabe, queridos, Deus não tem que agir como eu quero. Deus não tem que fazer na hora que eu quero. Deus não faz, inclusive, na maneira, do jeito. Não faz. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é poderoso, com certeza. Ele pode fazer infinitamente mais do que você está pedindo, orando. Ele pode, mas Ele é soberano. É isso que nós temos que entender, Ele é soberano. A decisão final sempre será de Deus. Nós temos que aguardar essa decisão. E apesar da falta de confiança, apesar da falta de conhecimento, Abraão não sabia quem é que tinha feito a promessa para ele ainda. Mas no final, apesar do erro dele, Deus permaneceu fiel e cumpriu o que tinha prometido. 1 ano antes de aparecer, de nascer o filho da promessa, Deus aparece novamente a ele, a Abraão, e fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2. Ele estava se revelando gradativamente, cada vez, cada hora, cada momento, de um jeito. Agora, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você achou que eu fiz essa promessa 24 anos atrás e que eu não iria cumprir? Se eu falei, eu vou cumprir, é o que a palavra de Deus disse. Então, ele estava se revelando: olha, eu sou poderoso, eu sou capaz. E quando Isaac, agora sim, já é um jovenzinho, já é um rapaz, quando Isaac está ali pronto e Abraão curtindo até não poder mais, aquele filho amado, Deus pede para que ele sacrifique. A acusação podia ser mais ou menos como: ele ama Isaac mais do que a ti. Poderia ser. Aquilo ali era uma provação? Claro, claro. Olha o que está em Gênesis capítulo 21, versículo 33. Ele fala o seguinte: Abrão plantou uma tamargueira em Berseba e invocar é chamar para dentro, tá? Invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Agora tem outra revelação ainda em cima do que Abraão está conhecendo de Deus. O que representa ser eterno? Eterno é aquele que não tem princípio nem fim. Eterno é o alfa e o ômega. Aquele que era, é e sempre será. Isso é o eterno. Aquele que tem poder sobre a vida e a morte. Ele confiava tanto agora em Deus, que ele tinha certeza: eu vou sacrificar o meu filho, ele vai ser queimado, vai ser cremado, porque ele levou o quê? O próprio filho foi levando toda a lenha para poder fazer a cremação. E Abraão tinha certeza que das cinzas Deus iria restituir o filho. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Para nós é muito estranho isso, porque onde já se viu Deus, o Deus amoroso que nós conhecemos, pedir isso? Mas você tem que lembrar do que acontecia naquela época com aqueles povos. Todos aqueles povos eram o quê? Eram idólatras, tinham vários deuses, eles criam de várias maneiras, e eles, na cultura deles, era muito comum sacrificar um filho para conseguir o favor de Deus. Se naqueles povos isso era normal, Deus agora, testando o coração dele, você vai falar: mas ele sabia que ele ia ganhar. Claro, como Deus sabia que o Caio ia sair vencedor. Claro, já estava tudo certo, resolvido. Seria muito difícil Deus pedir um filho para nós, e aí então nós não vamos estar entendendo. Mas não era assim com Abraão. Aquela cultura, a cultura do momento, aquilo era normal, não era estranho. Mas agora, passado 25 anos, Abraão confiava.
Abraão cria, ele sabia, eu sei em quem tenho crido. Como Jó também falou, eu sei em quem tenho crido. Apesar da luta, eu sei em quem tenho crido. Não desista, apesar de tudo, você tem andado com esse Deus. Você sabe do que Ele é capaz. Você sabe que Ele pode te livrar, te abençoar, fazer infinitamente mais. Você sabe que Ele é o Deus do impossível, Ele é Deus eterno. É muita luta, é. É sim, é muita luta. Mas você sabe também o que ele responde? Gênesis 22, 5. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Homem de fé, porque em hora de luta a gente conseguia adorar. Mais ainda, naquela hora que você pensa assim, eu quero chutar tudo, eu quero, não é verdade? E ele vai, e nós vamos adorar e nós vamos voltar. É isso, iremos e voltaremos. Abraão sabia que era em Isaque que seria chamada a sua descendência. Ele sabia, querido. E, meus anjos, muitas das nossas lutas acontecem porque o diabo pega alguma coisa da tua vida, da minha vida, e ele, muitas vezes, ele pega algo e a gente começa a agir já sem fé, começa a dar um jeitinho, deixa, eu vou burlar o fisco, não deixa, espera um pouquinho, é uma mentirinha boba, ele vai te acusar mesmo sem ter nada para acusar, o papel dele é esse é o papel, ele não vai mudar. Ele não muda só porque você está quietinho. Não, se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo. Não, ele vai mexer sim. Sabe, é mais ou menos assim, ele olha e fala assim, ui, olha lá, ó Raquel, falei, caiu de novo, te ama nada, nem te obedece, uma interesseira, você não faz, aliás, todos os teus filhos são interesseiros, todos os teus filhos só ficam porque você dá um monte de coisa para eles. Só é crente realmente por causa da bênção. Deixa chegar a dor, deixa chegar a doença, deixa chegar a falta de dinheiro, deixa chegar a separação, deixa chegar a morte ou qualquer coisa e você vai ver que vai largar mesmo. Vai agir na carne, vai agir do jeito que achar melhor, vai fazer aquilo que precisa, não, mas eu tenho que fazer, eu não posso ficar parado. Vai agir, não vai te obedecer. É assim que ele chega, nos acusando, como se a gente não fosse saber esperar, como se nós não pudéssemos confiar. E aí o que acontece? Muitos estão se esfriando por causa da demora, muitos estão desistindo, porque ainda não aconteceu, muitos estão sendo tentados ou provados. Agora você tem que olhar no teu coração qual a área que Deus está fazendo. Isso é uma tentação, foi um pecado seu, uma cobiça sua, um desejo que Deus não te pôs no coração, não é para você, e você está insistindo e teimando, ou isso é uma provação. É Deus usando aquilo para te fazer crescer, amadurecer, chegar mais pertinho dEle. Cada um vai ter que responder isso. Alguns estão sendo tentados, estão sendo reprovados. Outros não, outros podem inclusive estar sendo aprovados. Acontece. Nós precisamos discernir por que nós estamos passando isso. Isso é uma acusação. Ele está encontrando na minha vida um pecado, uma brecha, e por isso ele está podendo me atazanar. Ou isso é Deus querendo mostrar diante de principados, potestades, até mesmo para mim, até mesmo para quem estiver olhando a tua vida. Ela confia em mim, ele confia, ele vai esperar, pode ficar tranquilo, ele vai. Ele sabe, porque ele tem a visão do passado, presente e futuro, ele sabe qual vai ser a tua e a minha reação. Nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos sair mais maduros, nós vamos sair mais confiantes, com certeza, com certeza. Agora, uma coisa que eu gosto, e eu falo sempre isso para ele, eu falo, Senhor, o Senhor conhece a minha pequenez, o Senhor conhece a minha limitação, o Senhor sabe, Senhor, que a minha fragilidade, o Senhor sabe como meus medos, o Senhor sabe até quando eu e você vamos poder aguentar, Ele sabe. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana.
Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Glória a Deus. Veio do diabo, veio do meu pecado, do seu, não importa, vai ter livramento. Ele tem promessa para você e para mim. Abrão foi provado, mas ele foi aprovado. Jó, o Caio foram provados, foram acusados, mas eles foram aprovados. É isso que eu e você precisamos entender, que nós podemos, nesse momento, estar sendo acusado diante de Deus. Ou pode ser mesmo, como eu disse, um pecado nosso, pode, mas Ele está prometendo, Deus é fiel, Ele vai te trazer junto a possibilidade de você, de mim, de nós podermos ganhar, sair vencedores, vitoriosos. Ele pode mudar toda a nossa história, Ele pode transformar até mesmo uma tentação ou uma provação, e Ele vai nos levar em vitória, mas resista, espere, não desanime, tenha diante de você a certeza que teu Pai é bom, que teu Pai te ama, que Ele começou a boa obra, Ele vai completar. É isso que a palavra de Deus diz. E Ele, sabendo da nossa pequenez, Ele já enviou para habitar em nós o Espírito Santo. Ele já tem para nós a graça, providenciou essa graça, porque sem graça nós não conseguiríamos nada. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, é por isso que eu e você não somos consumidos, é o que a palavra de Deus diz. Olha o que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações. Senhor, olha o que o Senhor escreveu aqui, alegria, Pai. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Sabe o que o diabo está fazendo? Tentando mostrar para Deus o teu e o meu pior. Tentando falar, está vendo? Ó, não tem jeito. Aquilo lá é uma encrenca mesmo. Como se isso fizesse Deus desistir de nós. Como se Deus pudesse deixar de nos amar, entendeu? Só por causa dos nossos erros. Queridos, antes da fundação do mundo, a tua vida, a minha vida já estava totalmente escrita, estava tudo lá certo. Deus sabe o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós precisamos. Você não está decepcionando a Deus. Você pode não estar confiando nele, mas você não está pegando Deus de calça curta. Você não está pegando, deixando Deus... Olha o que ela... Essa eu não contava. Não tem isso, gente. O diabo quer mostrar o teu pior, quer mesmo, ele quer ver se Deus para de nos amar. Ele nem entende que por que tem tanto esse amor de Deus para a tua e para a minha vida. É muito estranho isso, mas Deus é capaz de usar toda e qualquer circunstância que ocorre na tua vida, na minha vida, para gerar em nós qualidades, para gerar em nós caráter, para mudar, gente, a nossa maneira de ser, de pensar, de reagir. Ele pode fazer isso. E Ele quer fazer isso. Ele está gerando na tua vida amor, perseverança, está gerando paciência, está gerando, inclusive, dentro de você, empatia. Quando alguém chegar perto, você vai saber o que a pessoa está sentindo e passando. Ele está gerando em você solidariedade. Ele está gerando domínio próprio. Tudo isso são características que Deus vai trabalhando no momento da tua e da minha luta. Ele pode, Ele quer fazer, Ele vai fazer. Mas eu e você podemos desistir. E foi por isso que eu quis trazer para vocês hoje essa pregação. Não era pelo tupiche. Não, eu quis vir mais leve, porque eu tenho visto e ouvido tanta tristeza, tanta notícia ruim, tanto caso, que você chora junto,
que então nós precisamos de leveza, nós precisamos de confiança, nós precisamos gerar fé para falar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu não vou desistir, eu não estou entendendo nada, mas Ele não me pediu para entender, Ele pediu para eu confiar, eu vou, e eu quero ser transformada, muda na minha vida, tira o que não te agrada, tira tudo aquilo que está impedindo de eu receber o melhor de Deus para a minha vida, é o que a palavra de Deus diz. Eu e você estamos sendo transformados, a palavra de Deus diz, ou não, porque se você desistir, se nós pararmos, se nós falarmos, não brinco mais, se agora vai ser do teu jeito, você vai fazer o que você acha que é melhor, o que é certo, é outra história. Eu acho que a prova de Abraão que ele passou foi extremamente difícil e dura, sacrificar um filho. Quem em sã consciência faria uma coisa dessa? Não tem. Mas porque ele creu, porque ele obedeceu a Deus, Deus o constituiu por pai, pai de muitas nações, mas também o pai da fé. O que fez ele ser vencedor? Obediência e fé. Foi exatamente isso. E no tempo certo, Deus pôde fazer a aprovação chegar. Ele já estava maduro para passar por aquilo. Certamente que Deus vai te levar para a vitória, não resta dúvida. Essa tua luta que você está passando, aguenta firme, mas até lá caminha na certeza, na confiança, Ele está junto, Ele está do teu lado, Ele tá cuidando, Ele está fazendo, Ele não está surdo, Ele não está, tua oração não é porque Deus não está me ouvindo, não subiu, não é isso não. Ele quer nos tornar mais do que vencedores, Ele quer mesmo. E olha, eu não sei, a tua luta pode estar sendo muito difícil, a minha está, gente. A minha luta tem sido muito difícil. Aquela experiência que eu contei para vocês e comecei contando para vocês, ela é uma experiência que não foi a única. Nós temos muito caos para contar. Muita história já aconteceu. Outras acusações, outras tentações, outras provações, e isso deve acontecer com você também. Só que cada uma delas foi diferente uma da outra. O tempo de duração foi diferente, o motivo foi outro. Cada hora de uma maneira, não importa. Mas nós descobrimos uma coisa. Só Deus pode falar basta. Só Ele pode falar basta, não a gente. O importante é que você não se esqueça, Ele conhece o teu e o meu limite. Ele sabe, Ele pode até te pedir algo precioso, mas Ele sabe. Ele sabe o que você aguenta. Ele pode tocar em áreas que você... Mas essa daí não, Deus, eu sou muito frágil, eu sou muito vulnerável. Mas Ele tem uma finalidade. Ele não está querendo acabar com você. Ele não está te pedindo algo que você não possa fazer. Pelo contrário, Ele está te fortalecendo. E aí eu pergunto para você, você sabe por que Abraão passou por toda aquela provação? Coisa linda. Abraão amava com certeza o filho dele. Filho da promessa, o Isaque, amava muito, muito. Mas a bênção recebida, por causa da fidelidade de Deus, não podia fazer com que a bênção fosse maior do que o abençoador. Você não pode gostar, porque Deus te deu um novo apartamento, então agora eu vou começar a ficar viajando todo fim de semana, vou para a praia e não venho mais para a igreja. Deus te dá o dinheiro que você está pedindo, faz tempo, você está numa dureza louca, Ele te dá e você fala, agora deixa comigo. Já sai comprando, fazendo, vou viajar, vou mudar, vou acontecer e tudo mais. Você voltou a ficar independente? É só na hora da luta, da escassez que você fica dependente? Então Deus tem que tirar sempre para você ficar no trilho? Não, queridos, Ele quer na fartura, na escassez ou não, Ele quer que você tenha essa confiança. A bênção é maravilhosa, mas ela não pode se tornar um ídolo na tua e na minha vida. O que nós mais amamos não pode ser maior do que o amor que nós temos por esse Deus maravilhoso. Senão você vai ouvir como nós ouvimos, Ele a ama mais do que a ti. Quem que nós estamos pondo na frente de Deus? Que amor nós estamos pondo na frente de Deus? Não era verdade, mas o diabo não sabia. Deus sabia, mas o diabo não sabia. Nem o Caio tinha essa consciência, nós só ficamos sabendo porque naquela noite, foi aquele culto, naquela adoração que Deus contou tudo que estava por trás. Tudo que estava envolvido. Rebeca chegou numa hora da nossa vida, gente, que estava uma delícia. A gente namorava de novo, a gente tinha uma harmonia muito grande. O Caio estava ficando em casa, brincando, chegando para... Tinha vez que ele ia almoçar em casa.
E nem era domingo. Sábado era dia normal de trabalho. E muitos domingos também. Era assim que era. Muito. Então, estava uma coisa muito gostosa para nós. Deus sabia, mas o diabo não. O diabo estava acusando. Com certeza, Isaac era aquele filho esperado, filho da promessa. Mas não poderia ocupar o lugar do abençoador. Nunca. Abraão não poderia nunca dedicar muito mais tempo, amor com o filho do que com Deus. E aí nós temos que parar para pensar, o que o diabo pode estar nos acusando? Se algo te traz mais segurança do que Deus, põe a barba de no olho. Se você está desejando uma coisa tão intensamente, que acaba desobedecendo a palavra de Deus, cuidado. Se você deseja a bênção, qualquer que seja, em qualquer área, mais do que o abençoador, cuidado. Se a tua bênção te tirou aquele seu tempo de qualidade com Deus, cuidado. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele se chama o Deus da provisão. O teu porto seguro não pode ser o teu dinheiro. Teus filhos não podem ser de maneira nenhuma ídolos para você, a tua glória. Jeová Jireh. Oh, glória a Deus, o Deus da provisão. O Deus que tudo provê. Você entende isso? Naquele caso, no caso de Isaac, no sacrifício dele, Deus proveu o quê? Um cordeiro, que ocupou o lugar que deveria ter sido do filho para ser morto. Aquele cordeiro que estava ali preso, com os chifres ali, foi aquele cordeiro que tomou o lugar. O cordeiro que ele achou, que Abraão achou, foi o cordeiro que tirou e foi oferecido no lugar de Isaac. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Oh, glória a Deus. Queridos, algo muito sério e muito profundo, muito grande estava acontecendo naquele momento, entre o pai da fé e o pai de todos nós. Era algo tão grande, que Deus estava dizendo assim: Abraão, você me deu o teu filho, agora eu te dou o meu. O cordeiro que tomou o lugar do teu filho, é o cordeiro que eu dou para o mundo, para tomar o lugar de todo aquele que crer. Estava sendo feito naquele momento, estava sendo feito uma troca. Esse cordeiro vai ser morto no lugar de todo homem pecador. Todos nós pecamos, todos pecaram e ainda vamos pecar, mas ele está dizendo: todos pecaram e estão separados de mim, mas porque você, Abraão, confiou em mim, entregou o seu filho, eu agora te dou Jesus. Esse é o sentido que ele é chamado de pai da fé, porque ele creu e porque ele obedeceu. Eu e você estamos aqui recebendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi crucial aquela fé, aquela prova, a prova que mostrou a fé, mas também era crucial para a nossa vida. Ela também veio para nós de uma maneira linda. E ela trouxe ensinamentos para Abraão, que fez com que ele crescesse de uma maneira, mas mais do que tudo, o relacionamento Deus com ele e Deus mudou totalmente. Bem, aleluia. Abraão começou a conhecer Deus numa intimidade tão profunda, no que ele era capaz, no que ele era poderoso para fazer, algo que muitos de nós precisamos fazer nesse tempo que se chama hoje, nesses dias de pandemia. Se volte para o seu pai, vai buscando, peça para ele sabedoria, peça para ele. Está dito lá que, Senhor, a graça, o Senhor falou que a gente pode pedir alegria, com alegria, passar por várias provações, então eu estou precisando de alegria. Você pode falar, está escrito. Ele sabe do que você é capaz, ele sabe do que aguenta. Ele sabe tudo isso, gente. Nós vamos usufruir bênçãos, vitórias, sem medidas desse Deus. Ao longo da nossa vida nós vamos, queridos. Mas eu não posso chegar aqui e ser hipócrita para você, para dizer: está tudo bem, você não vai sofrer nada. Vem para Jesus que resolve tudo. Vem para Jesus que Ele vai te dar, você vai fazer, você vai acontecer. Não é assim. O que Ele está prometendo, olha,
você estando comigo, eu vou te dar graça, eu vou te fortalecer, eu vou caminhar com você, eu vou estar presente na tua vida, em qualquer que seja o momento. É isso que a palavra de Deus promete para nós. Andar com Deus, confiar em Deus. E quando você não estiver nem tendo força mais para andar, Ele te segura nos braços. É assim que a palavra de Deus fala, queridos. Foi isso que aconteceu com Abraão e isso também para nós. Nós precisamos conhecer quem é esse Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Deus que tudo provê, não importa a área, é o Deus que tudo provê, é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos confiar, nós precisamos entregar. Senhor, eu não estou conseguindo, Pai, está difícil demais. Entrega, é vida pessoal, pode ser vida familiar, pode ser vida emocional, pode ser vida financeira, pode ser vida ministerial. Eu não entendo quando alguém fala assim, não, mas eu quero ser pastora. Gente, nunca use o nome de pastora se você ir pastor, se você não foi ungido por Deus, escolhido por Ele, não por homens. Porque virá sobre você uma carga tão grande que você não vai suportar. Não use um nome que Deus não te deu no ministério que Ele não te colocou. Você tem que andar na capacidade, do jeito que Ele quer. Porque aí sim, a minha graça te basta. Aonde você estiver, eu estou junto. Aonde você for, eu estou junto. Foi Ele que chamou, é Ele que vai cumprir. É Ele que vai fazer a promessa se realizar na tua e na minha vida. Você entende isso? Você entende que coisa séria que nós estamos passando, mas independente do que nós estamos passando, gente, Deus é fiel e vai cumprir a tua e a minha, a promessa que Ele falou. A Bíblia está coalhada de promessas. Tem promessas que são bíblicas, mas tem promessas que são individuais. E Ele é capaz, Ele pode cumprir tudo isso. E eu quero, terminando com você, eu quero terminar lendo uma passagem que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Oh, Jesus! Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Você sabe o que isso representa? Jesus é a tua provisão eterna. É dele que eu e você temos que depender. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas as promessas de Deus, que estão escritas na Bíblia, todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém. Amém quer dizer assim seja. Para a glória de Deus por meio de vós. Aleluia! Glória a Deus!
Vamos orar, meu querido. Você não pode desanimar. Eu sei, está difícil demais. Eu estou confessando para vocês. Nossa luta está muito, 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 muito grande. Mas eu sei que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sei que aquele que começou a boa obra em nós, está também na tua vida, começando, te ensinando, te preparando, te fortalecendo, te amadurecendo, trazendo discernimento para você continuar e permanecer. Quem vai intentar acusação? Você é amado de Deus, você é escolhido por Deus. Você entende isso? A acusação, com certeza, é o papel do diabo para a tua vida, para a minha vida. Mas Deus nos ama. Muitas vezes nós levamos para Deus uma imagem dos nossos pais. Talvez eles tenham feito melhor, mas não souberam te amar como você gostaria, como você precisava. Mas esse Deus não, que você crê, é um Pai verdadeiro. É um Pai que te ama, que te conhece, sabe a tua fragilidade, sabe a tua pequenez, sabe a tua dor, sabe a minha dor, sabe o meu medo. Ele sabe de tudo, gente. Confia nesse Deus, confia, porque Ele é fiel. Ele é capaz de te dar aquilo que você está pedindo há tanto tempo e ainda não chegou. Mas tem que ser do jeito dEle, na hora dEle, no plano dEle. É assim que é. E você não pode esquecer que para a tentação, Deus proveu o livramento. Mas na hora da provação, Ele proveu a sabedoria e a alegria. Foi isso que nós lemos aqui. Você entende isso, queridos? Você entende isso? Oh, Jesus. Vamos orar. Oh, Paizinho querido. Como nós somos carentes do Senhor, Pai. Como nós precisamos do Senhor. Pai, nós não temos força em nós mesmos. Mesmo a capacidade que o Senhor nos deu, a inteligência, a garra, a perseverança. Tudo isso veio do Senhor, Pai. Pai, eu oro, Pai, não apenas por aqueles que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Pai. Mas eu oro por aqueles que estão nos assistindo, que vão ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Eu oro e peço, Senhor, traz um renovo da sabedoria, Pai, porque muitos de nós estamos precisando de sabedoria para caminhar, Pai. Restaura a alegria, restaura o ânimo, restaura o amor, o prazer em Te servir e viver em obediência para o Senhor, Pai. Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, Senhor, somente por Tua causa, Pai. O diabo sempre vai fazer isso, ele vai sempre tentar roubar, matar, destruir, ele vai sempre nos seduzir, nos levando através do engano para ir longe do Senhor, para que a gente tente ser feliz, alegre, poder ter o dinheiro, poder ter trabalho, do jeito que a gente acha, Pai. Mas o Senhor tem tudo já programado, Pai. Então eu oro, Pai, para que cada um ouvindo essa mensagem, essa ministração, possa reconhecer que sem Ti, Pai, nós não podemos nada. Que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma, Pai. Que adianta, Senhor, ficarmos correndo de um lado para o outro, Pai, correndo atrás do vento, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu oro, Pai. Não importa o motivo, se é uma acusação, se é uma tentação, se é uma provação, o nosso Deus é Deus, o nosso Deus é aquele Deus que tudo provê, o nosso Deus é aquele que nos ama e que faz por nós, que sai atrás de nós. O Senhor deixou isso tão claro, quando Jesus contou sobre as 99 que ficaram de um lado e Ele foi atrás de uma que estava perdida. Jesus é a expressão exata do seu amor, Senhor.
O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor não tem prazer que nenhum dos seus filhos se perca, Pai. Jesus deixou claro nisso, que o Senhor nos ama, o Senhor quer começar uma obra diferente. Seja este o dia, seja esta manhã, seja esta noite, seja este o horário que você estiver assistindo, onde você vai experimentar a força vindo do alto, força, poder, a graça, a glória, a misericórdia sobre a tua vida, para que você saia daqui hoje cheio do poder de Deus, cheio da certeza do amor desse Deus, cheio da certeza de que Ele tem dado ordem aos anjos a teu respeito. Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer, porque Ele é o Deus da provisão. Nunca se esqueça de Jeová Jireh, aquele que tudo provê. Não será teu pai carnal, não será teu amigo, não será o teu conhecido que você vai conseguir ir atrás, mas é você e esse Deus que te ama muito. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós confessamos o nosso cansaço. Nós confessamos que muitas vezes nós tentamos dar o nosso jeito. Nós tentamos muitas vezes fazendo aquilo que nós achamos o que é o melhor, Pai, mas não aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que coisas, objetos, dinheiro, pessoas, seja o que for, venha roubar essa comunhão nossa contigo, Pai. Não deixa, Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, pela restauração das famílias. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que haja paz nos corações. Servimos ao Príncipe da Paz, assim como naquela experiência louca que nós tivemos no início da nossa conversão. O Senhor trazia tanta paz, que eu pensava, que raio de mãe sou eu, que não estou sentindo absolutamente nada. Mas era porque era a tua paz inundando o meu coração, a certeza que o Senhor estava cuidando, a certeza que o Senhor já estava provendo, a certeza do teu cuidado e amor, não só por mim, mas pelo Caio e também pela vida da Rebeca. O Senhor sabe que nós passamos aquela viagem inteira falando da Rebeca. A babá dela estava dentro do carro, Pai. Como pode uma coisa louca dessa, Senhor? Só se for pelo Senhor. Só se for por causa da tua provisão e da sua providência. Só se for porque o Senhor queria nos ensinar. Então, Pai, em nome de Jesus, cada um que o Senhor está trazendo aqui agora, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Receba do alto a provisão necessária para a tua vida. Receba do alto tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Só se aproprie do plano, do projeto, daquilo que Ele já determinou. É o melhor para você. Confia nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Amém. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, esse Deus é muito bom, Ele é muito lindo. Glórias, glórias, glórias sejam dadas a Deus. Meus queridos, agora que você está indo para a sua casa, que você possa sair levando essa paz que eu tive lá atrás, com a certeza de que Ele começou, Ele vai completar, com a certeza que Ele vai prover, com a certeza que Ele vai cuidar, com a certeza de que Ele vai curar. Fique em pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que as consolações, a comunhão do doce Espírito esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Vão na paz, vão na graça do nosso Deus, Pai e Salvador, Jesus Cristo.